Os tratamentos capilares deram um boom no mercado e representam uma excelente oportunidade para os profissionais que desejam trabalhar com tricologia. E com essa oportunidade surgem muitas opções de tratamento. Uma rápida pesquisa no Google e a gente já percebe o tanto de opções, inclusive com promessas milagrosas que prometem acabar de vez com a sua calvície. Mas vamos lá! Na verdade, pouco importa só o que é a minha opinião. Quando vamos oferecer um tratamento para um paciente, nós precisamos oferecer alternativas que sejam eficazes e seguras. E isso só é possível quando nos embasamos pela literatura científica que nos mostra o que comprovadamente é eficaz, funciona melhor nos tratamentos. Antes de mais nada, meu nome é Laura, sou farmacêutica, mestre, especialista em estética e tricologia, e nesse vídeo vou te contar 4 procedimentos com mais dados científicos que atestam a sua eficácia. O primeiro procedimento e um dos meus favoritos é o microagulhamento, também conhecido como MMP, ou microinfusão de medicamentos na pele. Essa é uma técnica que, por meio de dispositivos, utiliza agulhas bem pequenas para microperfurar a superfície da pele. Mas por que fazer isso? Quando microagulhamos, mesmo a seco, a nossa superfície da pele, ativa uma cascata de sinalização inflamatória que sinaliza para a pele que ela deve se regenerar, que ela deve se recuperar. Nesse processo de recuperação desses microdanos gerados na superfície, há um estímulo de produção de colágeno e melhora da qualidade como um todo da pele, que consequentemente impacta na melhora da qualidade do trabalho do folículo capilar também. Existem outras teorias de como o microagulhamento age, mas essa é uma das mais conhecidas e aceitas. Acontece que, além desse benefício terapêutico do microagulhamento sozinho, nós também podemos associar um benefício extra, aproveitando os microcanais gerados na pele para infundir os medicamentos, que é uma técnica que a gente chama de drug delivery ou a entrega dos ativos. Dessa forma, os medicamentos podem chegar diretamente no seu alvo, que é o folículo capilar, podendo acelerar o processo de tratamento. Vamos avaliar o resultado de um estudo? Nesse estudo, visualizamos um resultado com pacientes tratados com microagulhamento junto ao tratamento domiciliar, evidenciando uma melhora muito significativa na densidade e espessura nos fios. Esse mesmo estudo comparou os resultados com um grupo tratado apenas com a loção em casa. Até percebemos nesses casos uma melhora na densidade, na quantidade dos fios, mas bem mais limitada quando comparada ao grupo com associação com microagulhamento. Aqui na clínica eu tenho 2 opções de dispositivos. O dermógrafo, que é um dispositivo utilizado para fazer tatuagens, micropigmentação, e é um dos que eu mais gosto e recomendo, pois as suas agulhas são dispostas linearmente, o que facilita a gente microagulhar por entre os fios e também tem uma vantagem na entrega dos ativos que sobem na agulha e são entregues por capilaridade. Também tem a caneta tradicional de microagulhamento, que é bastante eficaz e utilizada, porém a diferença é que as suas agulhas são dispostas de forma circular, que pode dificultar um pouquinho mais a técnica de microagulhamento, inclusive de entregar os medicamentos. Então eu sempre prefiro utilizar principalmente o dermógrafo. E uma das coisas diferentes do dermógrafo que a gente faz no microagulhamento capilar em relação à tatuagem e à micropigmentação é que as microagulhas vão perfurar apenas superficialmente, quase que nem sangra, para justamente não ferir, não machucar esse couro cabeludo e aumentar a inflamação causada pelos problemas capilares de forma geral. Outro dispositivo bastante conhecido para o microagulhamento é o roller. Esse especificamente eu não recomendo para o tratamento capilar, pois apesar de cumprir a sua função, a forma de microagulhar a superfície da pele pode ser um pouco mais agressiva, pois arrasta a pele. Isso pode inclusive agredir a superfície e piorar a inflamação que já existe de forma geral nos problemas capilares. Inclusive, eu jamais recomendo fazer esses procedimentos em casa, apenas em consultório, por uma questão de biossegurança, evitando contaminação e que o couro seja agredido em excesso e sem necessidade. Outra técnica com grande quantidade de estudos científicos na área é a mesoterapia, ou seja, uma técnica que consiste em usar uma seringa e uma agulha para fazer injeções de medicamento, de ativos, na superfície também do couro cabeludo. Tanto na mesoterapia quanto no microagulhamento, usamos ativos e medicamentos estéreis
e a escolha específica de acordo com cada condição capilar. Uma das mais estudadas e conhecidas é o minoxidil, a finasterida, a dutasterida, a mesoterapia também com fatores de crescimento, vitaminas, entre outros. Esse é um procedimento que não é tão recente, já utilizado lá na década de 50 por Michel Pistor, que aplicava a mesoterapia para o tratamento de dores e distúrbios vasculares. Com o tempo, a mesoterapia foi ganhando espaço e outras aplicações até chegar no que usamos ela para a tricologia. Sua ação já é bem documentada e hoje eu quero mostrar um caso publicado em um estudo brasileiro. Na foto desse estudo, percebemos um paciente antes da sessão de mesoterapia. Na segunda foto, após 10 sessões feitas em um intervalo de 5 meses, possivelmente quinzenalmente. E na terceira foto, após mais 10 sessões, totalizando 10 meses de tratamento. Segundo o estudo, o paciente já mantinha o tratamento domiciliar estável há 2 anos antes de iniciar as sessões. E percebemos o quanto houve um ganho significativo com o procedimento em consultório em relação à densidade e espessura dos fios. Outro procedimento com bastante número de evidência é o PRP, ou terapia com plasma rico em plaquetas. Esse procedimento utiliza o sangue do próprio paciente para estimular a regeneração e o crescimento capilar. Como que é feito isso na prática? É feita a coleta do sangue do paciente, que é colocado numa centrífuga para rotacionar esse sangue, essa amostra em alta velocidade. Então se separa o plasma do restante dos componentes sanguíneos. Esse plasma é então coletado e injetado na área que se deseja tratar, no nosso caso no couro cabeludo. Essa parte do sangue, que é o plasma, é rica em plaquetas, que libera uma série de fatores no organismo, com ações como o estímulo da microcirculação, prolongamento da fase de crescimento capilar, estímulo de regeneração e também de produção de colágeno. Como o sangue é parte do próprio organismo, o risco de reações alérgicas ou adversas diminui bastante, mas se deve tomar bastante cuidado com a contaminação das amostras nesse procedimento. Vamos analisar outro estudo que mostra esses resultados. Esse estudo compara o resultado de uma paciente com alopecia areata, que já havia tentado alguns tratamentos domiciliares, porém sem sucesso. Após uma sessão de PRP, após um mês, mostrou uma melhora significativa na placa e na densidade dos fios, também observada na tricoscopia. Agora, o quarto e último procedimento, e um dos mais estudados pela literatura científica, é a fototerapia com laser de baixa intensidade. Essa é uma daquelas histórias que nasceram ao acaso e acabou sendo um dos procedimentos mais difundidos e aplicados na área de tricologia. Em 67, um médico e pesquisador, Endre Mester, conduzia um estudo para verificar se a ação do laser poderia auxiliar no tratamento de um câncer. Porém, o uso de uma baixa intensidade desse equipamento, ele verificou que as áreas irradiadas tiveram um crescimento dos pelos dos camundongos muito mais acelerada. Não foi, como percebemos, um achado intencional, mas é uma das aplicações muito utilizadas até hoje. O laser de baixa intensidade tem 2 atuações principais no tratamento capilar: o estímulo do crescimento, como já falamos, através do aumento da vascularização local, no estímulo da expressão de fatores de crescimento e no aumento da produção de ATP, ou seja, da energia celular. E também atua na redução da inflamação através da inibição de prostaglandinas inflamatórias e da liberação de citocinas anti-inflamatórias. Essa ação anti-inflamatória do laser pode ser muito utilizada em alopécias que têm um fundo inflamatório, autoimune, e também em condições que geram essa inflamação no couro cabeludo, como a dermatite seborreica e a psoríase. O laser de baixa intensidade pode combinar 2 tipos diferentes de luz: a luz infravermelha, que é uma luz de maior comprimento de onda e consegue atingir camadas mais profundas, chegando até próxima de hipoderme, e também a luz vermelha, que tem um comprimento de onda um pouquinho menor, ainda no espectro da luz visível, e podemos inclusive enxergá-la a olho nu. Essa luz penetra mais ou menos 4 milímetros na pele, um pouco mais superficial, chegando muito próximo à derme profunda. Inclusive, postamos recentemente no nosso perfil do Instagram um caso muito interessante da ação terapêutica anti-inflamatória do laser de baixa intensidade em uma psoríase pustulosa no pé de uma paciente.
Se você quiser ver mais sobre essa ação e também nos resultados que a gente alcançou, vistos pela tricoscopia na redução da inflamação, comenta aqui para a gente enviar para você. Certo, Laura, mas e os outros tipos de laser e LED? O LED, por exemplo, tem um número de estudos mais reduzidos e são estudos mais recentes. Porém, tem se mostrado ações bastante similares ao do laser no estímulo anti-inflamatório, na cicatrização e também no estímulo do crescimento capilar. As luzes mais interessantes de LED para aplicação na tricologia é a luz azul e a luz vermelha, que conseguem penetrar com mais profundidade e chegar com mais eficácia no folículo capilar. Aqui na clínica tem o EcoHair com duas possibilidades de aplicador. Um que associa o laser vermelho mais o LED azul. Aqui vemos, por exemplo, como as luzes têm comportamentos diferentes, sendo a luz do laser uma luz mais focada e a luz do LED azul uma luz mais difusa. E também tem um aplicador que combina o laser vermelho e infravermelho, que podemos usar, por exemplo, para o ILIB. Enfim, essas 4 técnicas são as que temos mais evidências pela literatura científica. E é claro que temos outros procedimentos em estudos ainda para serem melhor avaliados, como a aplicação de exossomos, a ozonioterapia, as terapias naturais e a radiofrequência fracionada. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!